A maioria das pessoas passa a vida inteira tentando se livrar da ansiedade, sem perceber que esse esforço constante é justamente o que a mantém viva. Eu sei disso porque vivi assim, buscando controle, respostas rápidas, técnicas milagrosas, como se o problema fosse um defeito no cérebro. Só que a ansiedade não surge do nada, nem é sinal de fraqueza emocional. Ela é, na verdade, um mecanismo de proteção que saiu do controle, um alarme antigo tocando em um mundo que mudou rápido demais. O paradoxo é cruel. Quanto mais você tenta silenciar a ansiedade, mais alto ela grita, e, com o tempo, esse desgaste mental pode escorregar facilmente para a depressão. O que quase ninguém te conta é que o cérebro não distingue muito bem perigo real de perigo imaginado. Para ele, um pensamento repetitivo pode ser tão ameaçador quanto um risco físico. É por isso que o corpo reage com sintomas reais, mesmo quando não há motivo. E aí nasce a culpa: se está tudo bem na minha vida, por que me sinto assim? Essa pergunta corrói por dentro, cria vergonha silenciosa e faz muita gente achar que está quebrada por dentro. Mas a verdade é outra, e ela é desconfortável. A ansiedade não é o inimigo, é a mensageira. Existe uma raiz emocional por trás da ansiedade que poucos percebem, porque olhar para ela exige parar de lutar e começar a escutar. Exige abandonar a ideia de controle absoluto e aceitar que o cérebro tem limites, assim como o corpo. Quando essa raiz não é compreendida, a ansiedade vira rotina, o medo vira hábito e a mente entra em exaustão constante. Mas quando essa raiz finalmente é enxergada, algo muda rápido, não porque os pensamentos desaparecem, mas porque eles perdem o poder de comandar sua vida. E é exatamente essa mudança de relação com a própria mente que pode transformar completamente a forma como você lida com a ansiedade, antes que ela evolua para algo ainda mais profundo. Já escreve aqui embaixo: eu vou me livrar da ansiedade. Já deixa seu like e se inscreve no canal para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Eu aprendi, ao longo do tempo, que a ansiedade não é um defeito moderno, mas uma função antiga do cérebro. Ela nasceu como um mecanismo de sobrevivência, o famoso luta ou fuga, criado para nos proteger de perigos reais. O problema é que, hoje, esse alarme dispara por coisas que não ameaçam a nossa vida de verdade, como uma conversa difícil ou um pensamento repetitivo. Mesmo assim, o corpo reage como se estivesse em risco, o coração acelera, a respiração encurta, os músculos travam. A ansiedade é sentida no corpo, não só na mente, e quando ignorada pode abrir espaço para a depressão. Com o tempo, percebi que nem toda preocupação é ansiedade, e essa diferença muda tudo. Preocupar-se antes de uma prova, de uma reunião ou de uma decisão importante é algo natural e até saudável. Já a ansiedade persistente não respeita horário nem contexto. Ela aparece no banho, na cama e até em momentos que deveriam ser leves. Os sinais são claros: pensamentos que não desligam, tensão constante no corpo e, às vezes, sensações intensas parecidas com ataques de pânico. Quando esse estado se prolonga, o cérebro entra em exaustão, e a linha entre ansiedade e depressão começa a ficar perigosamente fina. Eu gosto de usar uma analogia simples: é como ter um alarme de incêndio que dispara por causa de vapor do chuveiro. No início, você até tolera, mas depois o barulho constante começa a dominar a casa inteira. A ansiedade funciona assim quando assume o controle do cotidiano. Reconhecer esses sinais não é sinal de fraqueza, é sinal de consciência emocional e inteligência mental. O verdadeiro problema começa quando, ao perceber tudo isso, a gente tenta resolver da pior forma possível, tentando controlar à força o que se passa dentro da própria cabeça. Durante muito tempo, eu cometi o erro mais comum de quem sofre com ansiedade: tentei controlá-la. Eu dizia para mim mesmo: não pensa nisso, para com isso agora, como se o cérebro funcionasse à base de ordens diretas. Só que o efeito era exatamente o oposto, quase irônico. Quanto mais eu tentava expulsar um pensamento, mais ele voltava,
mais alto e insistente. É o famoso efeito do elefante rosa, basta dizer para não pensar nele, e pronto, lá está ele ocupando a mente inteira, alimentando ainda mais a ansiedade e, em alguns momentos, a própria depressão. O que pouca gente entende é que o cérebro não processa negação da forma que a gente imagina. Quando eu digo não quero sentir ansiedade, o cérebro registra apenas ansiedade como foco principal. Ele não entende o não, entende o alvo. É por isso que tentar controlar pensamentos gera mais pensamentos, e tentar controlar emoções gera mais intensidade emocional. Essa luta interna constante cansa, desgasta e cria a falsa sensação de fracasso pessoal, como se o problema fosse falta de força, quando na verdade é falta de estratégia. A virada aconteceu quando eu entendi uma verdade desconfortável: liberdade emocional não vem do controle, vem da aceitação consciente. Aceitar não significa se render ou gostar da ansiedade, mas reconhecer os próprios limites humanos. Quando eu parei de brigar com o cérebro, ele começou a cooperar. Esse entendimento muda completamente o jogo, porque abre espaço para uma abordagem muito mais inteligente e gentil com a própria mente. E é exatamente a partir dessa mudança de postura que surge um método simples, prático e surpreendentemente eficaz para lidar com a ansiedade no dia a dia. Depois de entender que lutar contra a ansiedade só piorava tudo, eu precisei aprender uma nova forma de me relacionar com meus pensamentos. O primeiro passo foi observar, sem reagir. Parece simples, mas não é automático. Quando um pensamento ansioso surge, em vez de discutir com ele, eu passo a notar: olha lá, meu cérebro entrou em modo alerta de novo. Esse pequeno distanciamento já reduz a intensidade, porque a ansiedade se alimenta da reação emocional imediata. Ao fazer isso com constância, o cérebro começa a entender que nem todo pensamento precisa virar ação ou preocupação real. O segundo passo foi questionar a realidade do que eu estava pensando. Eu comecei a me perguntar: isso é um fato comprovado ou apenas uma suposição criada pela ansiedade? Na maioria das vezes, era só um cenário catastrófico inventado pelo cérebro tentando me proteger de algo que talvez nunca aconteça. Um exercício prático que uso até hoje é escrever o pensamento e, logo abaixo, listar evidências reais a favor e contra ele. Esse simples hábito tira o pensamento do campo emocional e leva para o racional, enfraquecendo o ciclo que mantém a ansiedade e, muitas vezes, a depressão. O terceiro passo é me ancorar no presente, e a respiração consciente virou minha ferramenta favorita para isso. Não falo de técnicas mirabolantes, mas de algo acessível: inspirar pelo nariz contando até 4, segurar um segundo e soltar lentamente pela boca contando até 6. Isso envia um sinal claro ao cérebro de que não há perigo imediato. O corpo desacelera, a mente acompanha, e o sistema nervoso começa a se reorganizar. Quando essas 3 etapas se juntam, algo muda por dentro, e é aí que a ansiedade perde força, mesmo sem desaparecer por completo. Depois de tudo o que eu compartilhei, a pergunta mais honesta não é se a ansiedade vai desaparecer da sua vida, mas como você vai se relacionar com ela a partir de agora. Você vai continuar tentando controlar cada pensamento, como se o cérebro fosse uma máquina previsível, ou vai começar a observá-lo com mais maturidade e menos julgamento? A ansiedade perde força quando deixa de ser combatida e passa a ser compreendida. E isso muda tudo, porque interrompe o ciclo que alimenta o medo constante e, muitas vezes, empurra a pessoa lentamente para a depressão sem que ela perceba. Eu te convido a transformar esse conhecimento em prática diária. Da próxima vez que um pensamento ansioso surgir, experimente não reagir de imediato. Observe. Pergunte a si mesmo se aquilo é um fato ou apenas uma suposição criada por um cérebro em modo de alerta. Em seguida, volte para o corpo, para a respiração, para o agora. São atitudes simples, quase discretas, mas que reeducam o cérebro ao longo do tempo. Não é sobre eliminar a ansiedade, é sobre deixar de ser refém dela. Agora, deixe eu te provocar com algo importante. O que na sua vida você tem evitado sentir, aceitar ou encarar? Porque, muitas vezes, a ansiedade é só o sintoma visível de emoções não digeridas,
limites não respeitados e expectativas irreais que você colocou sobre si mesmo. Se você continuar ignorando esses sinais, o corpo vai continuar gritando. Mas se você começar a escutar, algo se reorganiza por dentro. Clareza gera alívio. Consciência gera liberdade. Se esse conteúdo fez sentido para você, não deixa isso morrer aqui. Aplica, testa, observa os resultados e volta. Se inscreve no canal, ativa as notificações e continua comigo nessa jornada de entendimento da mente, do cérebro e das emoções. Porque viver com menos ansiedade não é viver sem desafios, é viver com mais presença, mais escolha e muito mais autonomia emocional.